E aí, pessoal, a Operação PP. Uma entrevista de Soares e uma curiosidade. Importante falar sobre isso. E claro, vamos falar de João Pedro, que também está fora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Perfil Metais, lojas em Erechim, Chapecó, Santa Maria, Lucas do Rio Verde, perfil.ind.br. Tudo aqui na descrição, todas as informações. Tubos, laminados, chapas, calhas, telhas metálicas. Para a sua obra, você encontra em Perfil Metais. Não deixe de conhecer perfil.ind.br. É parceiro aqui do canal e vai ser parceiro de você também. Gente, separei aqui 3 assuntos importantes. A gente começa com o João Pedro. Tem uma entrevista legal aqui que a gente vai falar do Soares, porque é totalmente diferente do que foi discutido naquele momento de crise do Soares. Mas o João Pedro teve constatado, então, ontem, oficialmente pelo Grêmio, a gente havia falado que essa era a lógica e isso se confirmou. Uma lesão grau 2, uma intensidade relativamente ruim, né? E o João Pedro deve estar fora, inclusive, da temporada. Esse é o retrato desse processo que acabou definindo o Grêmio com as mesmas dificuldades de outros anos. O Grêmio tem um grupo relativamente estudado com um ou outro para a mesma posição e o Grêmio sofreu todo o campeonato com isso. Então, o João Pedro ficou fora mais de uma vez, o Fábio ficou fora mais de uma vez, aí nós temos o Vini, o Bruno Alves, todos os jogadores, os principais jogadores, a gente vai falar depois do PP, que também viveu, está voltando da 3ª lesão muscular. Então, esse foi um episódio que acompanhou o Grêmio na temporada e o Grêmio precisa discutir isso. Pelo menos saber, tentar entender se isso é do jogo, porque se é do jogo, tem que contratar mais jogadores, tu não pode ter um grupo assim. Por exemplo, agora o Grêmio perdeu o Vijaçante. E aí depois a gente vai falar da Operação PP. Porque o PP tá voltando de lesão. Tem que ter mais de um, então. Porque se o PP não jogar, tu já vai ter que ir na base lá com o Ronald. E assim é a estrutura. Então, se esse é o diagnóstico, não dá para ter o número de jogadores que o Grêmio planejou. Simples. Eu não tô aqui nem dizendo, ontem até me mandaram, o Palmeiras perdeu o Piquerez. Não tô preocupado com o Palmeiras. Tô preocupado com o Grêmio. E mais, eu quero saber se o Grêmio vai conseguir solucionar ou não. É assim, tu vai perder 25 jogadores por lesão ao longo da temporada. Então, um vai ficar 2 semanas, outro vai ficar 4, outro vai ficar 5. Tá bom, tem que ter mais jogador. Se é essa a regra, tem que ter mais jogador. Não é essa a regra. Realmente, tem alguns pontos no processo aqui que a gente pode melhorar. Bom, aí a gente faz isso. Isso é um ensinamento para a próxima temporada. Na verdade, isso, desde 2018 a gente está discutindo isso. Então, chegou a hora de discutir mais. E pelo menos saber por que está funcionando isso. Já junto esse assunto na Operação PP. Porque o Grêmio perdeu o Vijaçante. Suspenso. Tá? Tomou o 3º amarelo no jogo contra o Corinthians. Não estará na decisão em BH. Lembrando que o Grêmio, ele encara o jogo de Belo Horizonte como a final do campeonato. Eu, inclusive, acho, nós vamos acompanhar os jogos até lá, porque na quinta-feira da semana que vem, nós temos 2 jogos importantes que envolvem adversários diretos do Grêmio. E esses 2 jogos nós vamos acompanhar para saber exatamente o que o Grêmio vai precisar. Por exemplo, se nós tivermos dificuldade, o empate do Flamengo, por exemplo, o Grêmio volta na briga contra o Flamengo. Se o Grêmio tiver uma derrota do Palmeiras, o Grêmio volta na briga contra o Palmeiras. Entendeu? E nós temos que ficar de olho. O Palmeiras não joga agora, joga o Botafogo, mas nós temos que ficar de olho com relação a todos. Nesse primeiro momento, o Bragantino, o Flamengo e o Botafogo. Depois o Palmeiras. Por quê? Porque a gente volta para o campeonato. Hoje, o Grêmio precisa olhar para esses 4 clubes. Precisa olhar. Depende dos resultados deles. Hoje. Mas
mas não acabou ainda. Eu sei que o Grêmio fragilizou com a derrota, eu sei, o Grêmio hoje estaria na liderança e seria um campeão brasileiro possível, mas perdeu e faz parte do jogo. Então, Operação PP, que volta de lesão, para que ele tenha condição física de enfrentar o Atlético. O Grêmio vai para o esforço, tá montando, o PP não vai folgar no final de semana, ele vai seguir trabalhando aqui, por vontade dele, ele tá de folga, mas ele resolveu montar isso e ele tem essa lesão na coxa esquerda e ele vai pro jogo, tá? Eu tenho convicção que ele vai pro jogo exatamente por esse esforço que ele mesmo está fazendo. Aí nós teríamos de volta Carbajo e PP. Vamos ver o que vai acontecer. O Renato deve jogar lá com 3 volantes, deve botar o Ronald, assim como fez lá contra o Botafogo. Mas nós temos que ver na hora do jogo o que vai acontecer. Por fim, a entrevista de Soares para a seleção uruguaia. E aqui uma grande curiosidade. O Soares, ele concedeu uma entrevista, disse que ele está muito bem fisicamente, que ele está muito feliz, falou que é um sonho de poder jogar no Centenário, coisas relacionadas à seleção uruguaia. Mas em determinado momento ele fala do número de jogos do Campeonato Brasileiro. E ele diz que vem suportando bem. Suportando bem. Ele diz que o joelho não tem incomodado tanto, né? E que ele vai fazer, se tudo correr bem, maior média de jogos e minutos de toda a sua carreira nesta temporada. Se ele jogar pelo Uruguai alguns minutos e se ele jogar os 4 jogos que faltam pelo Grêmio. E isso indica que aquela ideia de que o futebol brasileiro era muito ruim, que ele não sabia que era assim, não é tão forte assim, porque ele está muito feliz por poder enfrentar um calendário nacional. E jogadores com esse desafio, com essa luta, isso é acréscimo para ele, né? Ele tem uma linha de competição que ele gosta disso. Então ele falou sobre isso. O que indica, por exemplo, uma mudança em relação até ao que ele mesmo vinha, ou pelo menos ao que foi divulgado, que ele estaria muito incomodado com o fato de ter um calendário tão forte, com viagens longas e tal. Não foi o que ele disse ontem. Não foi o que ele disse ontem. Na verdade, é diferente, inclusive. Ele diz o seguinte: meu corpo está suportando bem e eu estou muito feliz que eu estou sendo competitivo nesse momento. Então, só para a gente salientar aqui uma mudança sobre isso, ele não elogiou o calendário, por óbvio não, mas ele não disse que isso inviabiliza ele. E essa é uma diferença importante. Porque o que estava se dizendo quando ele sugeriu sair daqui no meio do ano era eu não suporto isso, por isso é que eu estou com dor no joelho e tal. Não foi o que ele disse, pelo contrário. Ele disse que tem a dúvida, que tem sempre a preocupação de que pode ter dificuldades para seguir competitivo, mas ele deixou claro que o corpo dele está suportando muito bem, que ele está muito feliz por estar fazendo isso e que esse ano ele deve fazer esse recorde aí, que é um recorde histórico para ele. O Soares não sugeriu nessa entrevista o seu futuro, ele não falou sobre isso, mas fica evidente que ele vai seguir competitivo, né? Eu não vejo o Soares hoje largando a competição no ano que vem. Pelo menos pela manifestação dele ontem. Ele vai jogar no Grêmio ou não? Não sei. A informação é que não vai. Mas o treinador do Uruguai, o Marcelo Bielsa, Louco Bielsa, ele tá atento aos caminhos do Soares e o Soares, então, vai estar nos planos, pelo menos até o momento, está nos planos da seleção uruguaia. Vamos ver. Eu vou acompanhar os jogos, vamos ver como é que ele vai ser utilizado pelo Bielsa e a gente pode fazer uma análise disso. Se o Soares quiser continuar na seleção uruguaia, ele vai ter que continuar sendo competitivo. E o futebol brasileiro está mostrando que é muito competitivo.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.